A treta que tá na boca do povo, hein? Tanto da mídia alternativa quanto da imprensa local de Fortaleza, por que não do Brasil? Marcelo Paes rebate críticas de Eduardo Girão. Dívidas de mais de 100 milhões no Fortaleza? Que história é essa? Você vai entender tudo tudinho da treta dos gigantes, os poderosos chefões do Fortaleza Esporte Clube. Bem, para você não se perder, esse aí é Eduardo Girão, ex-presidente do Fortaleza na época da Série C, em 2017. Hoje, ele é atual senador. Ele ficou aí muito marcado por ter emprestado 7 milhões ao Fortaleza para montar aquele time de 2017, no qual subiu para a segunda divisão, né? E aí, o Fortaleza devolveu o dinheiro para ele quando vendesse o Cebolinha, que é da base do clube que jogava no Grêmio na época. Não é esse Cebolinha não, mas é o Cebolinha do Flamengo. Isso. Cebolinha foi vendido e conseguiu então devolver os 7 milhões para Eduardo Girão. Depois veio o Marcelo Paes comandando desde 2018 até agora, né? E ele é casado com Jade. Essa Jade não, mano, é a vice-governadora de Fortaleza. E esse aí é Geraldo Luciano, ex-vice-presidente do Fortaleza e hoje é conselheiro do Fortaleza. E esse aí é presidente do conselho da SAF do Fortaleza, Fabiano Barreiras. Tudo começou quando o Marcelo Paes deu uma entrevista dizendo aí ter sofrido um alto boicote. Foi aí que surgiu uma tal de oposição dentro do Fortaleza, mas que ninguém sabe quem é essa oposição. Então, Eduardo Girão, até então amigo do Marcelo Paes, deu uma entrevista para o Povo CBN. E olha só o que ele disse. José, é um momento muito triste, eu fico muito... como é que se diz? Chateado com isso, como torcedor, que a gente se encontra no estádio. Onde foi o erro? Eu vejo assim, que é uma série de erros, né, que foram acometidos, talvez por, eu não sei até que ponto, projeto de poder, vaidade, soberba, né, assim, eu acho que faltou humildade. O Fortaleza sempre foi um time que você pegar a história dele, quando ele estava soberbo, que é parte do hino que eu particularmente não gosto muito. Porque no contexto histórico a palavra era mais cabível. A gente perde. E é bíblico, né? A soberba precede a queda. Então, eu acho que o segredo do Fortaleza é a união, é a humildade, é um trabalho de grupo. Você vê que quando a gente tinha aquele time na Série C, quando eu fui presidente, era um time cheio de deficiência. Eu peguei já o time com talvez o pior time, tecnicamente falando, da história. Ali daquela luta pela Série C. Mas eram pessoas comprometidas. Eram carregadores de piano, que a gente olhava no olho, que se tinha todo um critério, né? E o que a gente está vendo, assim, de fora, é ver que o Fortaleza trouxe medalhões, né, já em fim de carreira, né, que vieram para cá e desarmonizou. Isso para falar da questão do campo. Tá. Né? Extracampo eu não posso dizer, porque eu estou assim, focado no Senado há 7 anos direto, mas acompanho o Fortaleza sempre que pude no começo ali. Mas isso o senhor está dizendo o seguinte, dos indícios que o senhor tem suas fontes também, o senhor tem acesso à informação mesmo não estando lá, é que houve erro na contratação de nomes que o senhor acha que não deveriam ter sido, o senhor deve estar falando de Davidson, de Davi Luiz, por exemplo, para citar 2 medalhões, por assim dizer, é isso? Eu acho que a grande oportunidade que nós perdemos, e eu me preocupo com o futuro do Fortaleza, eu me preocupo com a dívida que foi formada, porque eu entreguei o clube zeradinho, organizado, com dinheiro e tudo. Eu me preocupo com essa dívida que se chega aí, pode chegar na casa de 100 milhões de reais. Como é que vai ficar o Fortaleza para o ano que vem, por exemplo? Muita gente vai ter que ser desempregada, que vive ali no Fortaleza, funcionários abnegados, né? Então tudo isso gera um problema que a SAF, e você sabe bem como é que foi a construção, Geraldo Luciano foi fundamental nisso, se construiu, se aprovou uma SAF, com meu voto inclusive, mas não se executou de direito, de fato. Ela é de direito, mas não tem de fato. Então, o Fortaleza, há 2 anos atrás, era para ter evoluído para isso, quando ele estava em alta. Porque a vida é assim. A vida é como uma roda gigante. Às vezes você está por cima, às vezes você está por baixo. Então, o Fortaleza perdeu o time de fazer a SAF, de trazer investimento para se segurar em momentos difíceis. Né? E não fez. Aí vem o questionamento. Por que não fez com tudo pronto? Ok.
Críticas são normais, mas oportunismo não. Principalmente vindas de alguém que eu sempre fiz questão de exaltar. Inclusive, no último sábado, citei o ex-presidente e agora senador Eduardo Girão em meu agradecimento pelos 107 anos do clube. Girão, como empresário que é, sabe perfeitamente que é normal ter dívida para alavancar crescimento. O importante é ter capacidade de pagamento. Ativos. Vejam no site Transfer Market qual é o valor do elenco do Fortaleza, 47 milhões de euros, isso são ativos. O PC hoje está no nosso nome, Maracanã tem expandido com mais terrenos. Tudo isso a gente trabalhou para fortalecer e deixar um legado para o Fortaleza. E quando eu recebi o Fortaleza das suas mãos, Girão, não tinha ativo nenhum. Os jogadores não tinham valor de mercado, a marca valia pouco. Você sabe disso. E o que foi que você deixou? 0 ativos e uma dívida de 7 milhões que eu paguei para você. A dívida era com você e eu paguei. Então decepciona muito que alguém a quem eu só elogio, a quem eu sempre agradeço em público, vá de surpresa a um programa de rádio e promova tamanha covardia. Você que sempre falou em lei da semeadura, né, Girão? Deve ser por isso que a sua semeadura foi 1% dos votos para prefeito. Acho que você não está indo bem, está plantando mal. Você que sempre falou em perdão, né? E você nunca me perdoou, porque você queria que eu fosse candidato na política à sua sucessão. E eu nunca quis, você insistiu nisso, eu nunca quis. Aí quando a Jade, minha esposa, foi candidata num partido de oposição ao seu, aí você ficou com raiva e passou a torcer contra o Fortaleza. É isso mesmo, gente. Ele torceu contra o Fortaleza. Ele me disse isso, e disse para algumas pessoas. Depois que você entrou na política, Girão, você mudou demais. Eu te disse isso também. Para quem é martelo, todo problema é um prego. Você só vê política na sua frente. Lamento demais, porque não era isso que eu queria, né? E essa minha decepção deve ser a mesma decepção do pessoal que trabalha com você no seu gabinete, que é a maior rotatividade que tem. As pessoas não ficam muito tempo lá. Deve ser por isso. Então, reveja, repense. Você tem um coração bom, te conheço de muito tempo. E te ajudei em 2017. Estive ao seu lado, apanhei por você, fui teu escudo. Certo? Então, não foi legal, né? Ainda mais no momento esportivo, né? Estamos em disputa, Girão. Podemos ainda nos salvar, eu sei que é difícil, mas podemos. E você vem com oportunismo. E lamento, cara. Lamento demais, né? Siga aí a seu Girão, volte a seu Girão, lá de trás. Aquele cara que me falava sobre fé, sobre verdade, sobre transparência, né? Sobre perdão, sobre lei da semeadura. Você não está fazendo mais nada disso, cara. Infelizmente. Pensa nisso, né? Que você ainda tem muito a crescer. Você é um cara do bem. Então, Geraldo Luciano, conselheiro do Fortaleza, deu também uma entrevista e olha só o que ele disse. Tá, olha, primeiro o modelo de SAF é um modelo absolutamente correto, tá aí o exemplo do Botafogo, o exemplo do Cruzeiro, o exemplo do Bahia, né? Todos aí com muito sucesso pós-SAF. E lembrar isso, SAF é meio, não é garantia de sucesso. Como nós não queríamos vender o clube, né? Nós queríamos vender uma participação minoritária, né? Nós buscamos isso, não chegamos ao valor que considerávamos adequado e recuamos. Né? E tem outras possibilidades que estão sendo discutidas agora. Eu não estou participando diretamente, mas estou acompanhando. Tá. Então eu acho, não adianta a gente olhar para trás. Ah, deveria ter vendido? Talvez sim. Né? Tinha algumas possibilidades. Mas eu acho o seguinte, vamos olhar para frente, vamos fazer com que o Fortaleza volte a ser o grande clube que ele foi nesses últimos 5, 6 anos. E repito, se cair não é o fim do mundo. Se cair, nós temos todas as condições de rapidamente recuperar e voltar a ser o grande clube que nós hoje somos do futebol brasileiro. Poucos clubes brasileiros não estiveram na Série B, né? E eu não estou aqui dizendo que a gente vai estar na Série B, não. Embora não vamos enganar o nosso torcedor, a nossa chance de permanência hoje é muito pequena, né? Nós não podemos enganar ninguém, nós temos que falar com muita sinceridade para quem está nos ouvindo, para o nosso torcedor, né? E também dizer que se cair para a Série B não é o fim do mundo. Por quê? Porque o grande segredo de um clube de futebol, eu acho que tem 2 pontos. É manter uma estrutura financeira adequada e sempre melhorar a sua infraestrutura. E aí o que é a melhora da infraestrutura? Ter campos melhores, ter concentração melhor, ter uma hotelaria melhor, ter uma alimentação melhor, ter um elenco de melhor qualidade. E tudo isso nós temos hoje. O que faz um clube ter uma fase negativa e voltar rapidamente é exatamente uma estrutura melhor e uma condição financeira adequada. Né? Então isso é que é importante.
Fala, torcedor do Fortaleza. Os últimos dias foram bem quentes, né, envolvendo o Fortaleza Esporte Clube. A gente sabe do cenário difícil dentro de campo, mas isso também aflorou um cenário mais conturbado, né, um problema meio que interno dentro dos bastidores lá do Fortaleza. Houveram até troca de farpas entre ex-presidentes do clube, né? O Marcelo Paes, que hoje é CEO do clube, e o Luiz Eduardo Girão, que hoje é senador da República. Então, o Diário do Nordeste foi tentar explicar qual é o cenário real do time do Fortaleza junto ao seu torcedor, e para isso a gente ouviu o presidente do Conselho de Administração da SAF, Fabiano Barreira. Ele, junto de uma comitiva, hoje são os principais responsáveis, né, com relação à gestão do clube, com relação à tomada de decisão também, desde que o clube se tornou uma SAF. E o Fabiano Barreira, em contato com a nossa reportagem, tirou algumas dúvidas. Fortaleza realmente tem uma dívida de 100 milhões de reais? Nesse bate-papo, Fabiano Barreira explicou que sim, tem uma dívida, mas há outros mecanismos para sanear o clube. Então tudo isso está destrinchado lá no Diário do Nordeste. Ele também falou sobre o futuro do Marcelo Paes. E aí, após uma temporada muito ruim, né, em termos de resultado esportivo, 2025 ficou marcado por isso, o Marcelo Paes, que é o principal responsável pelo futebol, ele permanece? Segundo Barreira, haverá uma reunião logo após sacramentar o destino do Fortaleza em 2026, se ele permanece na primeira divisão ou se ele é rebaixado. E a partir dessa reunião, o futuro do Paes será definido. O que outrora foi quase uma unanimidade, hoje ele realmente carece de uma avaliação mais profunda internamente. Então, esses e outros pontos você acompanha lá no Diário do Nordeste, esse bate-papo exclusivo com Fabiano Barreira, presidente do Conselho de Administração da SAF. Aí fica a pergunta, né? Vojvoda tá do lado de quem nessa treta toda? Tem gente dizendo até que o Vojvoda queria também derrubar o Fortaleza agora por causa disso aí, né? Participar do boicote, o Fortaleza cair. Essa imagem aí é ele do Santos, né? Quando ele veio pro Castelão jogar no Ceará, né? Mas aí agora é com vocês, gente. Comentem aí o que, é que vocês acham de tudo isso aí. É a guerra da presidência, né? O do ex-presidentes. Comentem aí que eu quero saber.